Fala galera, tudo bem com vocês? Hoje eu vim analisar com vocês uma partida que ocorreu entre dois grandes mestres. E, bom, um deles provavelmente você vai conhecer, que é Magnus Carlsen e Ladios Portes. Para quem não sabe, Portes é um grande mestre e foi muito bom nessa época. Nessa partida, Carlsen estava com 17 anos. Sim, 17 anos. E Carlsen estava disputando em Amsterdã em agosto. Carlsen conseguiu ficar com 6,5 pontos de 10 pontos. Então a gente vê um prodígio aí, né? Bom, nesse ano, Carlsen estava com 2.693 de rating e Ladios Portes 2.512. Carlsen está de brancas e abre com D4, temos D5, C4, E6, cavalo F3, cavalo F6 e G3, D por C4, bispo G2, cavalo de BD7. Bom, aqui a gente tem uma linha muito secundária. Com ela, talvez Portes tentou sacar Carlsen, um caminho mais fora de moda, um caminho mais da moda. E implementado por Keres e Smyslov, Korchnoi e Kasparov no Candidatos de 1983. Então, sim, é uma abertura muito boa, tá? Esse aqui é a catalã clássica. Bom, seguiu Roque aqui pelo Carlsen. Torre B8, um lance clássico, um lance de lei. Dama C2 aqui pelo Carlsen. Toca querendo imediatamente, querendo recuperar o peão. Korchnoi e Londres tinha jogado cavalo de FD2. Bom, desculpa aí, galera. Bom, voltando aqui, seguiu Dama C2. E em 1983, Korchnoi tinha feito o lance cavalo de FD2, o que pelo computador é um erro, mas na verdade é um lance muito forte. Bom, seguiu Dama C2 pelo Carlsen. Essa jogada se opõe que as negras conservem seu peão. O mais popular nessa posição é o lance A4, impedindo imediatamente o B5. Bom, mas o Carlsen jogou Dama C2 com uma ideia muito boa em mente. Depois de Dama C2, seguiu B5 e B3 pelo Carlsen, um lance que é uma pequena imprecisão, mas ao invés de um peão, o Carlsen ele quer atividade. É uma entrega muito temática. Bom, seguiu C por B3 e A por B3. Aqui o Carlsen já tem vantagem. Seguiu A6, defendendo o peão. Cavalo E5 pelo Carlsen, o lance que exclama, muito forte o lance. Ele armazena cavalo C6 e as brancas permitem que a sua estrutura fica perto de se abrir a coluna D. E pode aproveitar o jogador, no caso o Carlsen. Bom, seguiu cavalo, captura E5, o lance mediano tinha opções melhor. D captura E5, cavalo D5, seguiu aqui na posição. Cavalo captura D5, cavalo D5 e torre D1 aqui pelo Carlsen, ameaçando sutilmente um lance como E4. Dama E7, tira a dama do lugar. Bom, seguiu cavalo C3, cavalo C3, continua o desenvolvimento e dama C5. E aqui parece que o Carlsen perdeu uma peça, o que ele vai ter que defender simplesmente de alguma forma aqui, tá ligado? Só que não é bem assim.
Porque caso Carlsen tivesse tentado defender, não seguiu dessa maneira com bispo D2 ou bispo B2, independentemente seguiria B4, ganhando assim uma peça. Bom, por isso que depois de dama C5, o Carlsen, o brilhante, o menino jovem de 17 anos, segue torre por cavalo. O que o computador fala que é uma gafe, depois fala que é um erro, depois muda para precisão e depois fica como um lance brilhante na posição. Bom, seguiu E captura D5, exclama. Podemos ver que são jogadores extremamente fortes. Né? Tá, seguiu E captura D5. E seguiu aqui dama captura. Uai. Carlsen brilha. B4 exclama na posição. Dama por B4, melhor lance, segundo as máquinas. Bispo A3 pelo Carlsen, uma imprecisão, mas é um lance certo e bom. Talvez cavalo captura D5 fosse melhor. Bom, mas seguiu bispo A3 e dama G4. Opa, o Carlsen já tá um pouquinho melhor, hein? Bispo captura F8. Rei captura F8 e cavalo captura D5. E agora o Carlsen começa a pressionar o peão atrasado de C7. E podemos ver que pela qualidade a menos o Carlsen tem vantagem de desenvolvimento e está começando a cair os peões do adversário do Carlsen. Seguiu. Dama C4, oferta troca das damas. Carlsen fala, nananina não, agora não. Dama D2, o norueguês não quer entrar no final. Bom, seguiu. Bispo E6, exclama, toca o cavalo do Carlsen. Carlsen firme, segue com torre C1, primeiro com tempo sobre a dama, lance único da posição. Seguiu aqui, dama B3, exclama pelo adversário aqui do Carlsen. Cavalo captura C7 aqui pelo Carlsen. E rei G8, exclama escondendo o rei. Isto sim é uma perreia, uma luta, verdadeira luta. Bom, seguiu aqui pelo Carlsen. Dama D6, ameaçando quem sabe um descoberto. Carlsen exclama torre C8 e nessa posição o Carlsen ele joga bispo B7. E nessa posição, a adversária do Carlsen abandona. Calma! Ele não abandona a partida. Ele abandona a proteção da torre. Seguiu H6. Qualquer ideia? Bispo captura C8 aqui pelo Carlsen. Bispo captura C8. Cavalo captura B5 com tempo sobre o bispo. A captura B5. Torre captura C8, cheque, rei H7 e o Carlsen aqui fala o seguinte, meu amigo, bom, eu estou com um peão a mais. Vamos entrar no finalzinho, torre C1, melhor lance aqui pelo Carlsen, esse norueguês sabe jogar um final. Seguiu torre E8 aqui na posição. Rei G2, norueguês, prevê um final e começa a levar o rei. Seguiu rei G8, colocando o rei em segurança. Torre C5, aqui pelo Carlsen, exclama. Dama A2, as negras não têm lances a fazer. E sim, o lance que esse cara fez é um erro. E o Carlsen define a partida com o lance dama C6. E é simplesmente assim, meus amigos.
ganha outro peão. A torre de B8 segue. Torre captura B5 com uma vitória a longo prazo, utilizando uma técnica que Portiche nem quer se ver o Carlsen jogar, porque ele sabe que o norueguês em final é malandro. Por isso, Portiche nessa posição abandona aqui a partida. Mais uma vitória para o menino prodígio de 17 anos. E a gente segue a ver o Carlsen rumo ao título mundial. Se você gostou desse vídeo e do trabalho, por favor, se inscreva e deixe o like para que eu continue sempre. Muito obrigado por acompanhar até aqui e tchau!